Cerca de 3 anos atrás, me deparei com uma filmadora realmente bizarra no eBay. Estou sempre no eBay, apenas navegando, sabe, filmadora? Eu apenas procuro por isso e começo a navegar, e encontro coisas estranhas. Há todo tipo de coisa estranha lá, e algumas delas fazem sentido e outras não. Mas esta não fez sentido. Quer dizer, é simplesmente bizarro. Eu não conseguia descobrir como ela deveria ser usada ou como eles teriam feito o que ela estava tentando fazer. E eu queria encomendá-la apenas para descobrir e mostrar a você, mas custava US$ 180. Eu não queria gastar tanto para descobrir que estava quebrada ou simplesmente não era interessante. Então eu deixei passar, mas eventualmente outra apareceu. E custava US$ 1. Então eu encomendei e chegou quebrada. Então eu também não pude mostrar isso a você. Mas felizmente, recentemente, um conhecido generoso se ofereceu para me emprestar uma que funcionar. Então, finalmente posso mostrar essa coisa para vocês, pelo que vale. E aqui está. Não consigo encontrar muito mais informações do que a verdade dos olhos sobre essa coisa oferece. A Sharp a lançou em 1992, o que é auspicioso, porque o número dessa fera é 2. 2 lentes, ou seja, sim, é um monstro. E eu posso mostrar o que ela faz. E eu meio que entendo o porquê, mas isso nos deixa com mais perguntas do que respostas, se você me perguntar. Então, é a Sharp VL-MX7 Twin Cam. E a primeira coisa que quero destacar sobre ela é que ela é realmente feia. Quero dizer, aqui, esta é outra filmadora da mesma época, e apenas compare essas coisas. Quer dizer, esta é, você sabe, discreta, de bom gosto, de acordo com as sensibilidades estéticas suaves dos anos 90. As filmadoras geralmente são, você sabe, elegantes, suaves. Você tem botões planos e mostradores realmente rasos, esse tipo de coisa. Nada realmente salta aos olhos. Esta, por outro lado. Nossa, cara, quer dizer, não tem uma palavra para isso além de Gribble. Ribbling é como você faz uma nave espacial de plástico parecer legal e sofisticada. Você apenas cola coisas nela em lugares aleatórios. Não posso dizer que já vi uma filmadora que descrevi dessa forma, mas não há palavra melhor para isso. Ribbing é quando há detalhes em lugares onde você não precisa de detalhes. E isso é que é engastes e recortes em lugares onde eles realmente não precisam estar. O interruptor de modo tem esse formato estranho de gota com uma protuberância no centro, sugerindo uma tampa de pino central, que não está realmente lá. A tampa da dobradiça no visor não é apenas extremamente proeminente, mas também tem esse design de retículo estranho gravado nela que não parece significar nada. O microfone na frente tem essas pequenas barras de proteção de Jeep, que não servem para nada aparente. Há tampas de dobradiça falsas na aba de borracha que cobre as portas à vem. Dizer, eu poderia continuar, mas todas essas formas vão muito além do opcional e acabam em algum lugar desnecessário. Há todas essas texturas de superfície diferentes aqui. Quer dizer, temos metal escovado, metal áspero, outro metal áspero, plástico fosco, plástico brilhante e, em seguida, essa fileira de botões no topo que parece ter, tipo, um efeito de metal escovado escuro atrás deles, exceto que é muito difícil de realmente distinguir. Também está completamente coberto de tinta. Quer dizer, se olharmos para uma filmadora contemporânea aqui, se isso tem uma pintura, eu não saberia dizer onde está. Quer dizer, não sem arranhá-la. Esses controles aqui, por exemplo, são quase certamente fundidos em pigmento. Se eu cortasse esse plástico, seria da mesma cor por toda parte. O resto disso pode ter uma pintura porque tem aquele toque perolado, mas você nunca notaria, certo? Você nunca olharia para isso e diria, você sabe que pintura legal. Você simplesmente diz, essa é uma câmera de plástico preta. Tudo parece combinar com todo o resto. E nada grita. Isso é uma pintura. Com esse cara, por outro lado, cada parte grita. Isso é uma pintura. Até as menores partes parecem ter passado pela cabine de pintura. E sempre receber uma dessas pinturas de partículas metálicas de aparência barata, aquelas que aprendemos a associar apenas a produtos da mais alta qualidade. Certo? E não só isso, mas são todas diferentes. Tipo, 6 tons diferentes. Este, aquele, este. Todas as cores diferentes de tinta metálica. Há também exatamente um controle que tem esse tipo de cor dourada suja. Não sei se isso aparece na câmera, mas na vida real parece horrível. E, novamente, não sei se isso vai aparecer por causa do balanço de branco, mas todos os rótulos de controle também são uma espécie de cor bronzeada dourada suja que eu acho que deveria parecer cara, mas em vez disso faz parecer que esta câmera veio da casa de um fumante. Embora eu saiba que não porque, é claro, eu tenho 2 deles e eles parecem exatamente idênticos. Bem, um é NSC e o outro é PAL, então um pouco diferente, mas basicamente o mesmo. O texto do título em cada um é até renderizado naquela linda fonte ceifada que todos nós aprendemos a associar com o tipo mais cafona de lixo descartado no mercado. Agora, cafona é a melhor palavra para descrever meus pensamentos imediatos quando vi este dispositivo pela primeira vez. E, francamente, meus pensamentos restantes até agora. Mas vou expandi-los mais tarde. Vou deixar de insultá-lo por enquanto para poder mostrar o que ele faz, e depois termino de insultá-lo mais tarde. Se você não percebeu, as lentes duplas, o resto dos recursos desta filmadora, fazem com que ela se pareça muito com qualquer outra filmadora desta época. Ela usa o formato de vídeo 8 extremamente popular, que usa fitas de 8 mm, como este aqui, embora este seja alto 8.
que eu acredito que estava disponível na época e era de qualidade superior. Então esta nem é uma ótima filmadora para a época. Ele tem um visor LCD colorido, que era um recurso de nível médio amplamente disponível naquela época. E tem alguns outros recursos de nível médio. Ele tem FADs automáticos, foco manual, controle de balanço de branco, ajuste de velocidade do obturador. Nada realmente espetacular. Possivelmente a coisa mais interessante sobre ele é que você pode realmente definir os conectores AV na lateral aqui para entrada em vez de saída. Então você pode usá-lo como um videocassete completo. Mas isso também não era terrivelmente incomum naquela época. A qualidade básica do vídeo está, bem, aqui. Esta é a filmagem básica da filmadora, e parece exatamente como qualquer outra filmadora. Não é nada para escrever, obviamente. Não estamos aqui para falar sobre o básico, no entanto, então vamos para a nossa futura apresentação. Sim, ele tem lentes duplas. Uma delas é de 6 a 48 milímetros ou zoom de 12x, enquanto a outra é fixa em milímetros, que é uma lente bem grande angular. Essas lentes não podem ser trocadas. Não há, tipo torre, sabe, para trocar uma pela outra. E não há um sistema de espelho inteligente dentro para virar um ou outro na frente do sensor. E a razão para isso é porque isso, na verdade, tem dois sensores completos. Há um CCD aqui e um CCD aqui. Isso é essencialmente duas câmeras em um código de trincheira, o que parece extremamente bobo, tipo, como você pode usar dois sensores ao mesmo tempo. Mas na verdade é bem direto. A câmera fornece um punhado de botões para aproveitar esses recursos, nenhum dos quais é difícil de usar. Você tem seleção de lente, Fade Wipe e P. E Pen. Agora, quando você está gravando um vídeo e quer se aproximar do seu objeto, uma opção é simplesmente se aproximar ou andar mais em direção a ele para que ele preencha mais o quadrão. Claro, é difícil fazer isso suavemente, então as pessoas geralmente preferem ficar em um lugar e então dar zoom para se aproximar do objeto. Claro, isso leva alguns segundos e parece bem amador. Mas com esta câmera, você pode alternar diretamente de uma distância focal para outra assim. Então você obtém um corte de salto legal e nítido que não leva vários segundos para acontecer, e sem dúvida parece um pouco mais cinematográfico. E isso é realmente cinematográfico? Não. Quero dizer, é um recurso bacana. Não sei se vale o custo de um sensor e lente extras inteiros, mas é um recurso bacana. Obviamente há algumas complexidades em usar isso. Ou seja, como você descobre para onde a segunda lente está apontando quando você está fotografando pela primeira? Bem, surpreendentemente nítido realmente resolveu esse problema mais ou menos no visor. Quando você seleciona a lente grande angular, o OSD sobrepõe um quadro mostrando a região que a lente de zoom está cobrindo, que aumenta e diminui, conforme você aumenta e diminui o zoom. Dessa forma, você pode fotografar com a grande angular, enquanto obtém sua distância focal e enquadramento corretos na segunda lente usando o OSD. Então, basta pressionar o botão quando você acertar seu TAR. Agora, é claro, isso não funciona corretamente para mim quando eu tento. O campo de visão real parece estar alguns centímetros acima e à direita do contorno do OSD. Então, isso é inútil. Mas imagino que funcionasse melhor quando isso era novo. E este espécime simplesmente saiu da calibração ao longo dos anos. Supondo que isso seja verdade, esse recurso parece muito divertido e útil. Eu nunca gostei muito da aparência do zoom. Sério. Eu sempre amei poder pular instantaneamente de tomadas amplas para fechadas. E provavelmente não estou sozinho. Na verdade, é provavelmente por isso que algumas filmadoras ofereciam um efeito de zoom digital que fazia funcionalmente a mesma coisa. Você apertava um botão e ele simplesmente pulava direto para 2x ou 3x. Você perdia um pouco de qualidade no processo, mas ainda dava aquele efeito de corte de salto legal. Além do corte de salto, você tinha duas outras opções para alternar lentes, fades e wipes. O recurso Fade mergulha no branco em seu caminho para outra lente, assim. O recurso Wipe limpa em seu caminho para outra lente, assim. O recurso de Fade é realmente legal se você quiser cobrir o salto entre a tomada ampla e a fechada. Na verdade, eu queria poder pressioná-lo e segurá-lo para ficar mais tempo na zona branca, para poder cobrir uma transição mais complexa. Mas acho que não é para isso que ele serve. O recurso Wipe, por outro lado, é apenas um efeito de vídeo bobo dos anos 90 que não serve para nada. Agora, o único recurso restante para usar as lentes duplas é, claro, o PNP. Este é realmente incrível. O recurso PIP sobrepõe a imagem mais fechada sobre a mais ampla, para que você tenha um rosto assustador flutuando no meio da imagem. Não sei por que você iria querer isso. Quero dizer, um PIP é um recurso que certamente é de grande utilidade na pós-produção. Mas tente usar um ao vivo com duas lentes conectadas se movendo juntas. Isso é bem louco, especialmente porque você não pode posicioná-lo precisamente. Quer dizer, isso não quer dizer que não haja um controle que diga que ele moverá o PIP. Mas a única coisa que isso pode fazer é mover para a esquerda e para a direita. Ele não pode mover para cima e para baixo. E não move a imagem, apenas a janela. Então eu realmente não sei para que serve isso. Se isso pudesse fazer qualquer outra coisa, encolher o PIP, aumentá-lo, movê-lo verticalmente, mudar a cor da borda. Qualquer uma dessas coisas tornaria esse recurso útil, mas do jeito que está, não consigo imaginar o que você poderia fazer com isso, mesmo se quisesse. Quer dizer, caramba, você tem essas portas AV aqui, certo? Por que eles não colocaram uma opção de entrada de PIP aqui?
E então você poderia colocar uma caixinha no canto com alguém lhe contando uma notícia muito importante, enquanto você está no estúdio concordando e reagindo a ela. Quer dizer, qualquer coisa. Qualquer coisa poderia ter tornado isso útil. Eles até poderiam ter apontado uma dessas lentes para trás e feito disso um precursor daqueles telefones que podem fazer gravações simultâneas com as câmeras frontal e traseira. Você achou que todos os telefones poderiam fazer isso? Eu achei. Acabei de descobrir que meu OnePlus 6 não consegue. Acho que vários deles não conseguem. Quem diria? Então, o recurso PIP não parece ter nenhuma finalidade. A limpeza é mal justificada. O fade é meio ok. A seleção de lentes é quase legal. E é isso. É tudo o que essa câmera faz. Eles se deram ao trabalho de colocar duas câmeras em um sobretudo. E agora você viu tudo. Ela oferece um recurso criativo levemente útil e depois vários outros bobos ou inúteis. E tenha em mente que esta era uma filmadora de US$ 1.600 em uma época em que a maioria dos modelos nunca ultrapassava a metade desse preço, incluindo aqueles com todos os outros recursos que esta oferecia, exceto a segunda lente. A publicidade da Sharp se concentrou inteiramente naquele elemento, trocadilho intencional. Então era só isso que tinha para se vender. Com isso, vamos voltar à minha boca ruim. Desde o começo deste vídeo, passei vários minutos dizendo palavras muito feias sobre esta câmera muito feia. E eu gostaria de encerrar porque eu tinha razão. Eu chamei esta câmera de feia. E agora, tendo usado extensivamente para filmar as filmagens deste vídeo, também vou chamá-la de barata e desconfortável. Ela é ruim na mão. Parece barulhenta, oca e barata. E o visor é tão horrível que deu à minha namorada uma dor de cabeça terrível que durou várias horas. O único elemento disto que parece ter tido algum pensamento sério, ou amor investido nele é, na verdade, a tampa da lente, ou melhor, as tampas. Quando você abre a trava aqui, uma mola abre. Você pode então empurrá-la de volta contra a lateral da câmera e pode dobrá-la para cima e ela trava ali. Essa dobra é possível porque, na verdade, há uma junta articulada dupla aqui. Veja, na verdade, há um componente central nessa dobradiça. Deu muito trabalho. E, de fato, parece que é feito de alumínio fundido. Eles não precisavam se dar a esse trabalho. Isso poderia ter sido uma única peça moldada de plástico que cobrisse as duas lentes e simplesmente saísse e fosse para o seu bolso. Mas, em vez disso, eles passaram por todo esse processo de fazer esse pequeno design de caixa de quebra-cabeça. É uma coisa realmente curiosa para se dedicar tanto esforço. Eu realmente não sei mais nada sobre essa câmera. Quer dizer, não consigo encontrar nenhum outro anúncio, nenhuma avaliação, nem mesmo um manual para ela. Então, realmente não posso dar mais fatos a vocês neste momento. Mas vejam, este é um programa de entretenimento de TV. Eu poderia muito bem incluir algumas invenções descaradas ou por que aparecer. Então, vou contar o que tenho pensado sobre essa câmera desde que a vi pela primeira vez. Do que eu ainda continuo voltando a saber muito bem. Não tenho provas disso e é apenas um palpite idiota, mas aqui está. Não acho que isso tenha sido feito pela Sharp. Acho que foi feito por uma empresa de brinquedos. Não se parece com nada feito pela Sharp. Aqui está uma câmera TV da Sharp para comparação, que parece bem convencional. Ok, isso é mentira. Você pode nunca ter visto uma dessas, mas isso era muito convencional para a Sharp. Eles a chamavam de câmeras de visualização. Eles fabricavam desde a era do vídeo 8 até a era mini D. E o design é praticamente o mesmo entre todas elas. Você tem essa grande tela LCD aqui atrás. Você tem os controles de reprodução aqui. Você tem a câmera e a lente neste pod giratório. Ela gira independentemente do gravador. E então, o gravador fica dentro do corpo principal, perpendicular à lente. Definitivamente um design incomum se você está acostumado com o formato mais convencional de filmadora, mas não tão incomum para achar. Certamente, na época, as pessoas não ficariam chocadas ao ver uma dessas em público. E, de fato, alguns outros fabricantes fizeram uma ou duas praticamente no mesmo formato. Então, eu diria que isso é uma espécie de peculiaridade da Sharp, que a maioria de suas filmadoras parecem ter sido nesse estilo, em vez do design de tubo mais convencional que a maioria das filmadoras usa. Então eu acho que é estranho o suficiente que eles tenham feito algo que não era uma Vilcam, muito menos que eles tenham feito a Twin Cam. Mas no geral, a Vilcam em si não é chocante em seu design como a Twin Cam. A tampa aqui não tem um formato estranho de lágrima, e não há barras de proteção aqui. A maioria desses botões não tem engastes desnecessários. O seletor de modo aqui tem exatamente a quantidade de forma que precisa para sua função. Isso parece incrivelmente elegante e convencional em comparação com a Twin Cam. Então, a Twin Cam não parece uma filmadora Sharp. E, por falar nisso, não se parece com nenhuma filmadora. Quer dizer, não há nada em comum entre esses designs. Percebi que a Sony era outra empresa, mas praticamente tudo parecia com o que eles estavam fazendo. É assim que os eletrônicos de consumo eram nos anos 90. Eles não eram assim. Eles simplesmente não eram. Quer dizer, eu sei que estou sendo chato, mas olhe para esta liberação da bateria. Isso não se parece com nada que eu já tenha visto antes. Tem uma pequena saliência falsa ali para uma tampa de pino que na verdade não existe. E as saliências. E é curvado em duas dimensões diferentes. É assim que as liberações de bateria de filmadoras se parecem? É um botão de pressão.
Todas elas se parecem exatamente com isso, exceto pela câmera dupla. As filmadoras dos anos 80 e 90 tentavam parecer sutis e discretas, ou pelo menos parecer joias caras, mas essa coisa tenta parecer divertida. Parece um transformador, parece uma arma de raios de plástico, parece o BFG 9000. Tudo é complicado. Cada parte parece diferente de todas as outras, e cada parte parece arredondada e bulbosa. Não é assim que produtos sérios destinados a adultos foram projetados, mas é assim que você faz uma arma NRF. Na verdade, o pequeno símbolo fundido no visor se parece muito com a mira na lateral de um rifle falso que eu já tive. Não acho que adultos ricos teriam respondido positivamente a essa coisa, mas crianças teriam adorado. A coisa toda, grita, fábrica de brinquedos para mim, não fábrica de câmeras. Na verdade, a primeira vez que vi essa coisa, honestamente pensei que fosse uma Nokia. Supondo que você não esteja familiarizado com a Nokia, aqui estão as melhores fotos que consegui encontrar. Elas não são exatamente itens de colecionador. Elas costumavam entupir prateleiras de brechós porque os funcionários não sabiam o que não eram. Elas parecem filmadoras baratas e horríveis. Mas, na verdade, elas não são filmadoras. O Nokia contém um mecanismo de câmera de filme barato de 35mm e, por alguma razão, um tocador de fita cassete. Em outras palavras, é uma falsificação. É uma falsificação. Imagino que foi feito por uma empresa de brinquedos que sentiu vontade de dar o salto de construir lixo. Ninguém precisa construir lixo. Isso é totalmente fraudulento. Agora, é claro, não sei como uma empresa de brinquedos poderia ter feito uma filmadora de verdade. Isso é um pouco forçado, admito. No entanto, suponho que uma resposta possível é que isso foi feito por uma empresa que fabricava eletrônicos, mas normalmente não os vendia no Zella. Talvez a Sharp tenha ficado sabendo de alguma empresa chinesa ou taiwanesa que estava fabricando esses produtos para seu mercado doméstico e tenha fechado um acordo para rebatizá-los para exportação. Quem sabe? Há muitas possibilidades e estou inventando tudo isso, afinal. Há também mais um elemento que confunde ainda mais as coisas. E esse é o segundo modelo. Sim, a Sharp fez uma segunda. Esta é a VLL-72, o Twin Slim Cam. A Slim Cam era uma marca Sharp estabelecida. Eles fizeram algumas delas. Acho que eram principalmente filmadoras VHS comuns, exceto que eram extremamente finas. Esta tem apenas a largura de 2 fitas VHS, talvez menos. E parte da maneira como eles conseguiram isso foi fazendo este visor giratório. Todas as Slim Cams tinham isso. Acredito que a ideia é que quando você aguarda em seu estojo, ela não precisa ter uma protuberância na lateral para acomodar o visor. Basta virá-lo para baixo assim. Você pode ter uma bolsa de transporte estreita e bonita para ele. Eles são realmente muito bons. E na maioria dos aspectos, isso é muito semelhante em aparência e estilo, e tudo às outras câmeras finas. Exceto que na frente ele tem o que parece para todo mundo apenas o grupo de lentes da câmera fina dupla parafusado nele. Na verdade, pensei que poderia ter sido isso no início. Tipo, eu olhei para isso e pensei, eles literalmente compraram isso como um módulo, e então colocaram dentro de um chassi de câmera fina ligeiramente modificado? Mas não, eu realmente tirei esse anel de acabamento aqui. E com certeza, é personalizado. Eles não são realmente tão semelhantes. Na verdade, este tem a lente grande angular na parte superior em vez da inferior. Só agora percebi isso. Então, é claramente um design distinto. Isso eu não acho que esteja em questão. Agora, eu adoraria fazer uma demonstração disso para você, mas infelizmente ele está morto. Na verdade, todos os Twin Cams do mundo estão mortos. Até onde eu pude perceber, todos os 3 Twin Cams que eu tenho estavam mortos na chegada. Eu encontrei outro em um brechó uma vez, e ele estava morto. E eu tinha um que comprei no eBay que também estava morto. O que eu demonstrei hoje só funciona porque a pessoa que me enviou também o consertou meticulosamente. E na verdade, eles também tinham um desses que consertaram. E então ele morreu catastroficamente, e agora é irreparável. Então parece que todas essas coisas tinham defeitos de design semelhantes. Ou talvez seja apenas que os capacitores de montagem em superfície dos anos 80 estão fadados ao fracasso. Não tenho certeza de qual. Agora, sim, o Westlife realmente tinha um modelo funcional. Em algum momento, ele fez um vídeo dele. Ele não mostra todos os detalhes, mas você pode ver que ele faz basicamente a mesma coisa que a câmera dupla que mostrei hoje. Sabe, ele tem o pipi. Você move o pipi para frente e para trás, mas não muito mais. E você pode trocar as lentes, e isso é basicamente tudo que ele pode fazer. É basicamente o mesmo que um desses, só que com um mecanismo VHS em vez de um mecanismo de vídeo 8. Infelizmente, isso meio que faz furos na minha teoria. Porque você pode ver facilmente como essa câmera e essa câmera podem ter vindo da mesma fábrica. Não duvido que a Sharp tenha feito essa AR. E se eles fizeram essa, então tenho que presumir que eles também fizeram essa. O mais difícil que seja de acreditar, a disparidade aqui é simplesmente bizarra. Quer dizer, isso parece que você encontra no seu mercado de pulgas local. Bem, isso parece que você encontraria na Circuit City. Isso parece que era OEM de alguma empresa de brinquedos taiwanesa. Bem, parece que foi feito por uma corporação respeitável no auge da indústria eletrônica japonesa. E tenho certeza de que a Sharp projetou essa coisa. Então por que eles fariam OEM dessa? E se eles projetaram as duas, então por que essa seria assim e aquela seria assim? Eu só... não posso. E se foi OEM, parece estranho que eles tenham feito variantes porque... sim,
Não há apenas 2 modelos, na verdade são 4. Temos a câmera dupla fina, a câmera dupla em si, um modelo de câmera dupla de baixo custo, a VIO M6, com um visor CRT monocromático. E em seguida, uma de ponta que usava Hi-8, em vez de fita de vídeo 8, que era a Avalia NX. Bem. Se alguma empresa taiwanesa desconhecida estivesse fazendo isso, parece estranho que eles abordassem todos esses diferentes segmentos de mercado. Então, provavelmente estou falando uma porcaria, e a Sharp realmente fez todas elas. Eu simplesmente não entendo por que, no final das contas, não tenho explicação para nada disso. A trilha para ali. Não consigo encontrar mais detalhes. E esse é o fim do vídeo. Então, se você gosta disso, por favor, inscreva-se. Ative as notificações porque eu envio de forma meio irregular. Se você realmente gosta disso, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas aqui estão fazendo. Custa muito colecionar essas coisas, especialmente quando preciso comprar 4 ou algo assim, só para ter uma unidade funcionando. Então, sou grato a todos que já estão me apoiando. Torna isso muito, muito mais fácil para todos os outros. No entanto, muito obrigado por assistir.